O que realmente separa você dos outros animais? E aí, tudo fantástico com você? Como você viu aí no título do vídeo, vou falar aqui de um dos livros mais perturbadores, um dos romances mais perturbadores de H.G. Wells. Isso chama muita atenção porque quando a gente fala de H.G. Wells, praticamente o que vem na nossa cabeça é H.G. Wells como sinônimo de ficção científica. É isso que é muito interessante nesse vídeo aqui, principalmente esse romance que surge logo no início da carreira do H.G. Wells, desses primeiros passos em que ele estava colocando a ficção científica como um gênero literário, né? Lembrando sempre que a ficção científica é um dos gêneros que tem uma mãe, que é a Mary Shelley Frankenstein, em 1818, e dois pais, que é o francês Jules Verne, que já fiz vídeo aqui no canal Fantástico Cursos, vou deixar marcado aí em cima, o pai francês da ficção científica, ao passo que H.G. Wells é o pai inglês dessa ficção científica. Mas a gente vai ver que é justamente com o H.G. Wells que a ficção científica vai dar um desenvolvimento em várias temáticas que a gente conhece nos dias de hoje. Quando você pensa em invasão extraterrestre, quando você pensa em visibilidade, quando você pensa em viagem no tempo, foi H.G. Wells o primeiro a aplicar essas temáticas que fazem parte até mesmo da mitologia no plano da ficção científica. Então chama muita atenção que logo depois dele começar a ficção científica como gênero, com A Máquina do Tempo, em 1895, logo no ano seguinte ele emplacou um outro romance que é perfeitamente alinhado não apenas com o contexto vitoriano em que a obra foi desenvolvida, mas também ainda produz fortes ecos nos dias de hoje. Por quê? Porque é uma obra que vai justamente discutir essas fronteiras entre exatamente o que é um animal, quais são as fronteiras entre o ser humano e a besta, o que define o humano. Esse é um ponto apresentado no romance A Ilha das Almas Selvagens, que no Brasil também é conhecido como a Ilha do Dr. Moreau. E o que é interessante nessa obra, de ser tão importante, tão significativa, é porque, ainda que ela seja do pai da ficção científica, ela também vai estar perfeitamente alinhada, ela nasce no momento de revitalização da literatura gótica. A obra é de 1896 e ela vai, ou seja, está na mesma década, na década gloriosa do gótico vitoriano, em que surgiu O Médico e o Monstro, em 1886, novela do Robert Louis Stevenson. Depois, em 1891, com O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. E depois, em 1897, com o Drácula de Bram Stoker. Então a obra está justamente ali em 1896, se alimentando de todo esse contexto, respondendo aos grandes temas do contexto vitoriano. E quais temas eram esses que estão presentes aí na Ilha das Almas Selvagens? Por exemplo, quando a gente vai ler a obra, a gente vê perfeitamente a exploração de um dos temas mais recorrentes da literatura inglesa. Já falei disso aqui no canal, na série Qual o Símbolo e o Símbolo é, né? Ou seja, dessa questão do símbolo da ilha. Desde tempos imemoriais, desde o seu início, a literatura inglesa tem uma estreita relação com o símbolo da ilha, porque isso é um símbolo da própria personalidade, da alma inglesa. Isso está apresentado na era vitoriana, aí na exploração do tema pelo H.G. Wells na Ilha do Dr. Moreau / a Ilha das Almas Selvagens, né? Por que isso? Porque a gente está vendo aí nessa questão dessa utilização da ilha como o próprio símbolo da Inglaterra. Mas mais do que isso, aqui nesse caso a gente está vendo um tema da ilha como um espaço utilizado para que o H.G. Wells tecesse suas críticas em relação à postura que a Inglaterra tinha em relação às colônias que ela dominava no final do século XIX. Já comentei isso aqui também, falei disso ao longo da série o século XIX, a Era Dourada do Fantástico, não é? Por quê? Porque no final do século XIX a Inglaterra não era apenas a Inglaterra, não era apenas Londres, não era a capital da Inglaterra, era a capital virtualmente do mundo, no sentido de que a gente está vivendo ainda o auge do Império Britânico, ou seja, onde o sol nunca se põe, porque em algum lugar do mundo, quando estava anoitecendo em alguma parte do mundo dominada pela Inglaterra, estava amanhecendo em outra parte do mundo também dominada pela Inglaterra. De Hong Kong a Terra Nova no Canadá, toda era parte do grande Império Britânico. E da mesma forma, independente do local, a Inglaterra sempre tratava com desprezo
essa era a marca. Isso também foi explorado por outros escritores. Tratava com desrespeito, tratava com pouco caso, não havia respeito à cultura nativa dos povos ali que ela estava dominando. Isso está refletido no tratamento do Dr. Moreau em relação às suas criaturas, né? Então a gente está vendo aí numa obra que é multifacetada e por isso mesmo sobreviveu ao tempo, no sentido de mostrar na sua sinopse um naufrágio. Olha o tema recorrente aí da ilha. Isso vem desde a Utopia de 1516 do Thomas More, né? O que a gente tem no roteiro? A gente tem o náufrago do Prendick, que acaba sofrendo naufrágio e vai parar numa ilha. Uma ilha que ele descobre que é habitada por criaturas estranhas. E posteriormente vai descobrir que essas criaturas são resultado das experiências feitas pelo Dr. Moreau. E aí já está apresentado o Dr. Moreau, quase um protótipo do cientista louco, né, que tem sua gênese lá do Victor Frankenstein, no romance da Mary Shelley. Aqui a gente vai ver essa forma mais bem trabalhada. O Dr. Moreau mostra bem a faceta que vai ser tão explorada aí nas revistas Pulp, nos desenhos animados ao longo do século XX, né? Então a gente já está vendo aí dois sentidos. A gente vê principalmente como o Prendick vai percebendo não apenas a natureza bestial a natureza humana das criaturas, suas angústias e também o tratamento reservado a quem está no poder na ilha em relação a esses seres. Então a gente está vendo aí uma exploração, uma fusão da mistura da temática da ilha com também uma crítica severa ao domínio inglês em relação às colônias, o que configura Dr. Moreau não apenas como uma obra de ficção científica, o que aparece justamente nas experiências realizadas pelo Moreau, mas também como um perfeito exemplo do chamado gótico colonial. Gótico colonial, que é explorada por teóricos como Alexander Warwick, dentre outros, como uma expressão do gótico em que é analisada os efeitos da identidade europeia, da identidade inglesa, quando ela está em contato com outros povos, outras nações, outras culturas, sob domínio europeu, né? Isso é algo que o Conrad também explorou no Coração das Trevas, em relação ao domínio belga na região do Congo. E aqui na Ilha do Dr. Moreau a gente vai ver, via a literatura fantástica, quais são justamente como que o H.G. Wells usa brilhantemente essa lente do fantástico para justamente chocar o leitor. Chocar o leitor não apenas no tratamento que quem está no poder reserva a quem é oprimido, mas também as próprias fronteiras que são atravessadas em relação ao que é um comportamento humano, o que é demonstrar compaixão, piedade e tudo mais, né? Por essa razão que, mais do que uma obra que está alinhada, que está inserida no contexto vitoriano, a Ilha do Dr. Moreau sobrevive e se mantém relevante nos dias de hoje, porque quando a gente lê, a gente vê uma obra que se comunica perfeitamente hoje em dia com questões de tratamento a grupos oprimidos, grupos minoritários. Isso é um tema recorrente na Europa, nos Estados Unidos, em relação a imigrantes. Então, como que quem está no poder enxerga esses povos? Como também como o uso da ciência em mãos erradas pode acabar demonstrando um uso inadequado de toda uma força que poderia ser trazida, que poderia ser usada para benefício de um grupo social. Então, essas são questões que a Ilha do Dr. Moreau, de 1896 a mais de 120 anos, apresenta por meio da narrativa do H.G. Wells. E, finalmente, após tanto tempo, já que H.G. Wells é uma figura tão importante, tão relevante, também para a ficção científica no Brasil, vou deixar vídeo aí em cima, que eu já fiz vídeo no canal sobre isso. Finalmente, H.G. Wells, em relação a essa obra, vai ter a edição que merece, porque a editora Bandeirola começou uma campanha de financiamento que se iniciou na última segunda-feira, em que ela vai trazer a edição definitiva dessa obra
da Ilha das Almas Selvagens via campanha do Catarse. É uma edição ricamente cuidada, ricamente ilustrada, de capa dura, que inclusive já é um padrão da própria editora Bandeirola. Eu até mostrei isso aqui também já no canal e nas redes do Fantástico Cursos, daqui essa edição de capa dura, Doutor Negro. Nesse caso aqui é uma coletânea de contos do Arthur Conan Doyle, né, que faz parte do Clássicos Vintage, daqui da proposta da editora Bandeirola, e cujo segundo volume é justamente, como você está vendo aí as imagens, que é a Ilha das Almas Selvagens, né? Título esse que você pode estar se perguntando, mas por que não é Dr. Moreau? Porque a proposta, e aí que está o charme também que me chamou a atenção dessa série, é porque ela está tomando como título o mesmo título que essa obra utilizou quando ela foi traduzida na primeira vez no Brasil em 1935. Por que ela tomou esse título? Porque na época tinha acabado de sair também o filme A Ilha das Almas Selvagens, de 1932, uma produção da Paramount, que trazia Bela Lugosi como um dos participantes. Bela Lugosi que tinha acabado de estrear o grande filme dele, o Drácula, do ano anterior, em 1931, pela Universal. Aqui nessa produção da Paramount, que foi feita para explorar também o sucesso do Homem Invisível, que estava sendo filmado lá no Universal, a Paramount apresentou A Ilha das Almas Selvagens, que é uma adaptação cinematográfica da Ilha do Dr. Moreau. E aí, quando foi traduzido no Brasil em 1935, essa edição tomou como título o mesmo título que o filme também teve no Brasil, ou seja, em vez da Ilha do Dr. Moreau, a Ilha das Almas Selvagens, né? O que dá um charme especial a esse espírito vintage que a Bandeirola está imprimindo aí nessa obra. Essa edição traz um prefácio, uma belíssima introdução do Braulio Tavares, que eu tive a oportunidade de ver. Braulio Tavares, que é, desde os anos 80, referência de um dos grandes pesquisadores e disseminadores do Fantástico Nacional, isso que vem justamente acrescentar mais ainda excelência nessa obra, né? Então, por conta disso tudo mesmo, é que eu recomendo fortemente que você que gosta da boa literatura fantástica, que quer ter um livro na estante que realmente faça por merecer o talento de um escritor, no caso aqui é do H.G. Wells, recomendo fortemente que você conheça a proposta, se gostar, você apoie a campanha para publicação no Catarse da Ilha das Almas Selvagens da editora Bandeirola, beleza? E lembrando também a você que hoje ainda, nesta quarta-feira, às 8 horas da noite, horário de Brasília, vai ter a live dos Fantásticos Nordestinos, é plural, você vai entender por quê lá na live logo mais às 8 horas, onde a gente vai discutir as manifestações do Fantástico no Nordeste brasileiro, onde a gente também vai discutir o Sertão Punk com a presença dos escritores Alan de Sá, o Alex Silva e da escritora Gabriela Diniz, beleza? E aí, sobre A Ilha das Almas Selvagens, você já leu essa edição? Outras edições da Ilha do Dr. Moreau aqui no Brasil? Você já assistiu o filme de 1932? Assistiu a produção já dos anos 90 com Val Kilmer e também o Marlon Brando? O que você achou? Escreve aí nos comentários. Muito obrigado pela sua presença. Vejo você na próxima. Até lá!